Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi dada, pelo convite feito pelo regente de Sorocaba, o Jones, me deu essa oportunidade de poder falar. Era para ser presencial, mas como não foi possível, eu acabei fazendo um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre composição de hinos para a Igreja Apostólica, de uma forma resumida, baseado no trabalho que o meu pai fez. Para quem não sabe, meu pai foi regente geral da Igreja Apostólica durante muitos anos e fez um trabalho magnífico de composições e também de estruturação do coral, dos coros, da orquestra. Tudo começou basicamente com ele ali. Teve uma pessoa antes, teve um regente antes, mas não ficou muito tempo e logo depois ele começou com esse trabalho. Então eu vou colocar aqui algumas coisas que ficaram de lição para nós e também de referência de um legado que foi deixado. Meu pai, ele conheceu a igreja quando ainda era tenda apostólica. E na primeira vez que ele chegou, ele não ficou, mas ele ali ficou plantada uma semente, né? E a Santa Rosa e o bispo vieram falar com ele naquele momento e ele não ficou. Aí, em seguida, passado um tempinho, ele sentiu a necessidade de voltar, né? Algo tocou no coração dele, ele voltou e voltou para ficar. E quando isso aconteceu, já estava sendo formado o coro. Logo de início, quando ele começou a ouvir os hinos da igreja, que ele ainda não estava nem participando do coral, já existiam alguns hinos muito belos, e um deles é o Santos em Marcha, é o 70 do caderno do Coro da Sede. E ele diz que quando chega naquela parte que tem uma série de adjetivos que é colocado, né, que as pessoas devem ter aquelas qualidades, ele ficava ouvindo e pensando, nossa, eu não tenho nada disso ainda, eu preciso melhorar muito. Por que eu estou citando isso? Porque é importante que uma letra toque o coração das pessoas. Isso só é possível quando a gente coloca o sentimento para fazer essa letra, o sentimento genuíno de querer ajudar as pessoas. Então, naquele momento, esse hino tocou o coração dele. Talvez foi aí que tudo de fato começou, que ele pegou amor pela música e resolveu entrar no coro e ele foi participar. Então, lá ele aprendeu com o regente da época um pouco de música. Na verdade, ele disse que quando começou a ter aulas de música com o regente, ele não estava entendendo nada, absolutamente nada. Ele achava aquilo como se fosse uma língua estrangeira muito difícil. Ele falou: não consigo entender nada disso. E não entrava na cabeça dele. E assim foram alguns dias, algum tempo. E de repente, do nada, assim, ele aprendeu rapidamente. De um dia para o outro, ele passou a compreender tudo. Foi como um milagre mesmo que aconteceu na vida dele. De repente clareou a mente dele, ele passou a entender tudo e ele ficou tão eficiente em tão pouco tempo que ele passou a ser o auxiliar do regente ali naquele momento. Infelizmente houve algum problema com esse regente, ele acabou se desligando da igreja e então a Santa Avó chamou meu pai para assumir o coral. Nesse momento, ele estava num momento muito difícil da vida dele, tanto profissional quanto em casa. Minha mãe estava nesse momento, estava doente, estava fazendo um tratamento, ficava muito tempo no hospital e eu não era nascido ainda e minhas irmãs eram muito pequenininhas ainda e ele tinha que cuidar de tudo. Então ele falou para a vó Rosa que não dava por causa dessas circunstâncias e ela disse: não, pode vir que vai dar tudo certo, o senhor vai vencer, pode vir. E ele confiou nela. E nesse momento ele fez um voto e ele prometeu que ele ia então fazer esse trabalho. E foi ali que tudo começou. Então, ao ser chamado para assumir o coral, a Santa Vó Rosa deu para ele algumas instruções. E ele prometeu seguir a risca e assim o fez. Então, ela pediu que fosse feita uma regência mais simples, que fosse colocados gestos mais suaves, que não fosse nada exagerado, inclusive expressões faciais por parte do regente. Isso foi pedido e ele cumpriu a risca isso. Então, aquela forma de reger simplificada do meu pai não foi uma coisa que ele impôs, que ele quis fazer daquele jeito. Não, aquilo foi a Santa Avó Rosa que mandou que fosse daquela forma. Foi uma ordem que foi dada e ele cumpriu a risca até o final do seu trabalho. Aí ele passou, obviamente, passou a estudar mais, passou a estudar por conta própria, né? Ele comprou um curso, fez um curso em casa, era um curso que era ministrado em livros. Ele fez esse curso de harmonização, um curso de orquestração, e ele aprendeu a compor hinos para a orquestra, para fazer a harmonização dos hinos. E num dado momento, quando ele já tinha feito vários hinos, e a vida dele já tinha inclusive melhorado bastante,
ele escreveu uma carta e entregou para a Santa Avó aquela carta e disse: essa aqui é a minha vida hoje e eu estou relatando aqui o que melhorou, como que as coisas mudaram, né? Então essa é uma carta de agradecimento. Ela leu a carta, ficou muito contente e disse para ele: o irmão não consegue colocar aqui rimas, né, fazer versos, porque isso aqui dá um hino muito bonito. Ele falou: tá bom, eu vou fazer. E realmente ele fez. E o hino que saiu daí é o hino O Caminho da Salvação. É o hino número 12 da sede. É aquele hino que fala: eu vivia cansado e oprimido, sem paz no meu viver. Então, este hino é a história de vida do meu pai. Durante o tempo em que ele estava nesse trabalho à frente do coro, surgiram vamos dizer assim, muitos assédios por parte de pessoas que queriam, de certa forma, destruir o trabalho da igreja, né? Uma vez, meu pai contou que veio um carro de luxo, né? De ser uma pessoa importante, acho que era um diretor de uma rádio, e queria que ele escrevesse músicas, e iam pagar muito bem ele. E ele falou: não, mas eu faço música só para a igreja. Aí eles insistiram, né? O senhor tem um dom, então o senhor vai ganhar muito dinheiro com isso. Ele falou: não, eu não quero. Eu vou fazer só música para a igreja apostólica e eu não faço por dinheiro. Então ele foi firme na decisão dele e ele continuou o trabalho dele que ele tinha prometido para Santa Avó. Nos momentos mais difíceis da vida do meu pai é que surgiram as obras mais belas, os hinos mais longos, com narração, como acontece com alguns oratórios, como Os Milagres de Jesus, ou então A Vitória dos Santos. São hinos que ele escreveu aos poucos, né, geralmente às madrugadas, porque ele tinha que trabalhar de dia, da tarde para a noite ele ia para a igreja para cuidar dos trabalhos dos coros, era praticamente todos os dias da semana que ele precisava ir. O tempo que sobrava era depois que ele voltava, então às vezes ele escrevia madrugada dentro, ia até 2, 3 horas da manhã escrevendo. Isso eu me lembro e eu vi muito disso, meu pai escrevendo de madrugada. E aí, para não fazer barulho, ele usava um diapasãozinho só para pegar a nota principal do tom ali, para ele não perder o tom. Ia sofejando na boca bem baixinho e ia escrevendo. E assim foi feito. Inclusive esses hinos que falam das escrituras, de fatos antigos, do tempo de Moisés e tal. O meu pai, ele consultava as escrituras para escrever. Então ali ele lia tudo aquilo ali, ia montando os versos, ia pedindo inspiração, ia escrevendo. Então, muitas noites em claro. Então foi muita dedicação, muito empenho para fazer as obras que ele fez. Tem um valor inestimável, porque foi feito do coração, foi feito do fundo da alma, com o intuito de ajudar. E foi feito com gratidão, com sentimento de gratidão, porque a vida do meu pai foi se transformando e as coisas foram melhorando, né? Foram melhorando pouco a pouco, não foi de uma vez só, foi através de muitas lutas, muitos sacrifícios, e alguns hinos surgiram nesses momentos mais difíceis também, profissional. Então, por exemplo, tem um hino que ele escreveu, e aquele: um caminho ainda existe para o pobre sofredor. Esse hino ele escreveu quando ele estava numa situação na empresa em que ele estava sendo boicotado, né? Então tinha uma pressão em cima do trabalho dele. Meu pai era vendedor e ele ficou um bom tempo sem receber as comissões. Eles estavam segurando as comissões dele, estavam boicotando o trabalho dele para ver se ele desistia, né? Mas ele era empenhado em fazer as coisas, tanto na igreja quanto no trabalho. Então, assim foram vários hinos. Alguns hinos surgiram de situações de trânsito. Teve um hino que ele levou uma fechada, por exemplo, muito em cima, e naquela hora, em vez de ele ficar agressivo e ir para cima da pessoa, ele pensou: nossa, é preciso ter paciência, ter humildade. E aí surgiu aquele hino: a paciência, a humildade são qualidades que devo ter em minha vida enquanto eu aqui viver. E assim foram muitos hinos que ele fez. O início do hino, um pedacinho do hino surgiu num momento específico, né? E ali ele desenvolveu a letra depois. Então, tudo era motivo para fazer hino, né? Tanto os momentos bons como os momentos ruins. Ele não perdia a fé, não perdia o ânimo, e sempre dentro dos padrões que a avó tinha estabelecido. Bom, para resumir essa parte, né, esse relato, eu só tenho que dizer que eu sou muito grato a Deus por ter me permitido ser filho do pai que eu tive, da mãe que eu tive. Minha mãe também foi um exemplo, né, de dedicação, de carinho, de amor.
uma pessoa maravilhosa também. Então, eu tenho que agradecer muito por isso. Agradecer a Santa Rosa pela oportunidade que ela deu para o meu pai, né? Eu não sei como teria sido a vida do meu pai se ele não tivesse sido acolhido como foi. Bom, depois que a avó precisou ser levada aos céus, o processo continuou, e aí ele passou a reportar tudo para a irmã Odete, né? E a irmã Odete, então, junto com o irmão Aldo, iam dando as instruções para ele. Depois, quando a irmã Odete adoeceu, ele passou a reportar diretamente para o irmão Aldo. Então, assim, era um trabalho de liderança, um trabalho que não era só de fazer hinos, de compor, mas também de cuidar da organização do coro. Meu pai era muito simples na organização, mas muito eficiente. Ele era eficiente no trabalho da igreja e também no trabalho dele. E ele começou na empresa como vendedor e terminou como gerente geral de uma das unidades da empresa, que era uma multinacional. E ele fez isso durante também pelo mesmo tempo, basicamente, que ele evoluiu na igreja, ele evoluiu no trabalho. E as oportunidades vieram da mesma forma que ele ganhou o cargo de regente geral na igreja, né? Que ele foi chamado para isso, né? Ele não queria, não almejava isso, mas ele foi chamado para isso, ele assumiu, né? A mesma coisa aconteceu no trabalho. Em um determinado momento ele foi chamado para ser gerente. Ele também não queria, ele também não almejava, mas ele foi chamado e ele viu que era necessário e também assumiu. Porque as coisas acontecem no tempo certo, no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Às vezes a gente fica meio agitado, querendo que as coisas se resolvam, mas nem sempre é assim. A gente tem que ter paciência, tem que ter fé, perseverança. Foi tanto tempo para conseguir acertar a vida, acertar tudo, né? A minha mãe ficou saudável, tiveram uma vida maravilhosa juntos, nós tivemos uma vida em família muito, muito boa. Agora, eu queria focar aqui nos hinos, né, em alguns detalhes que eu acho que é importante a gente salientar. Uma coisa que eu acho que é fundamental, que a gente não pode esquecer. Por que a gente escreve um hino para a igreja? Não é para a gente se destacar, para a gente competir com ninguém, para fazer um hino melhor que o outro, porque o outro fez, eu tinha feito um e agora o meu não toca, só toca o dele, então tem que fazer outro para cobrir o dele. Não é nada disso, não pode ser assim, né? Então a gente faz um hino normalmente porque alguma coisa toca o coração, algum evento, alguma coisa chama atenção, falar, nossa, aqui dá uma música, dá um hino. Isso aqui pode ajudar muitas pessoas. E aquilo vem de forma espontânea. E quando isso acontece, feito dessa forma, com sentimento, a música geralmente sai muito boa e a letra também. E aconteceu comigo também. Então, um dos hinos foi aquele hino A Criação Divina. Como que ele surgiu, né? Como que eu fiz esse hino? Eu estava um dia na Santa Ceia e o coro ainda cantava na galeria, né, da sede, e o meu pai ele ficava sentado lá atrás, num cantinho lá nas extremidades do templo, né? Tinha uma mesa lá que ele ficava cuidando do serviço do coro ali, às vezes até escrevendo música na hora da reunião. E ele ficava sentado ali e eu também sentava ali perto, né? Num banco que ficava ali. E eu estava ali com o cálice na mão e naquele momento eu fiquei pensando bastante como Deus era perfeito, como tudo é perfeito. Eu fiquei pensando, nossa, Deus é maravilhoso, fez tudo, tudo perfeito, o universo, uma infinidade, né, de tudo que Deus criou. E aí eu comecei a pensar, e aí começou a vir a letra na cabeça. Deus criou o universo, aí eu queria achar uma palavra para combinar com o universo, não vinha. Aí eu pensava, aí depois veio o mundo submerso, mares, oceanos, criou a atmosfera, fez tudo, o ar que nós respiramos, aí começou. Então a letra foi surgindo e eu fui guardando na mente enquanto eu participava da Santa Ceia, e foi assim até o final, pensando e desenvolvendo. Cheguei no carro, escrevi algumas frases para não esquecer e comecei a solfejar a música que estava vindo na minha cabeça e fui empenhado assim para casa. Quando cheguei em casa eu escrevi as primeiras notas para não perder o sentido. E no dia seguinte fluiu todo o restante. Então veio todo o restante da letra e veio a música também, né? Então aquilo eu considero que foi sim uma inspiração, né? E qualquer um de nós pode ter essa inspiração se a gente fizer com amor. Então naquele momento eu não estava pensando, nossa, isso aqui tem que ser um hino que todo mundo tem que gostar, que tem que ser um hino que todo mundo vai falar. Não fiquei pensando nada disso. Eu simplesmente pensei, essa mensagem ela é profunda, eu preciso escrever e preciso transformar isso num hino. E foi o que aconteceu.
o motivo principal tem que ser esse sentimento de ajudar com alguma mensagem. Ela pode vir em forma de gratidão, de uma bênção recebida, ela pode ser em forma de um relato, ela pode ser falando sobre os tempos antigos, pode ser falando sobre o ministério dos santos, da Santa Rosa, do irmão Aldo. Enfim, o tema, uma vez que você escolheu o tema, que você decidiu fazer, você tem que colocar um empenho de querer ajudar as pessoas acima de tudo, e não de querer fazer o melhor que os outros, de querer passar na frente dos outros, de querer que depois, se é uma pessoa que canta, de querer cantar melhor que os outros. Não, cante com o coração que vai sair bom. Porque o sentimento, uma coisa eu percebi, o sentimento que a gente coloca no momento que a gente cria a música, ele fica para sempre. E também o sentimento que a gente coloca no momento que a gente toca, ou no momento que a gente canta, também. Então, se aquilo for gravado, aquele sentimento vai junto. E a pessoa que está do outro lado ouvindo, que está precisando, se ela está procurando, ela encontra aquilo e ela sente também. E aquilo, então, cria essa harmonia, essa conexão. E é onde toca os corações das pessoas, como foi tocado o coração do meu pai com o hino Os Santos em Marchas. Com relação a técnicas, eu não posso falar muita coisa, né? Eu, na verdade, eu aprendi o pouco de música que eu sei, eu aprendi com meu pai, e eu não me aprofundei tanto quanto ele, e o restante eu desenvolvi de ouvido mesmo, né? Eu sei ler música, sei escrever também, fiz algumas composições, sei harmonizar, porém eu não sou um mestre nisso. E falando de técnica, o uso de recursos como transições, mudança de ritmo, mudança de andamento, mudança de divisão, né? Da 4x4 passa para 3x4 no meio do hino. Todos esses recursos de mudança, principalmente de transição de tom, ele deve ser usado com cuidado, com parcimônia, e ele tem que ter um objetivo. A gente não pode mudar o tom simplesmente porque, fica bonito, vamos mudar o tom aqui. Não, tem que ter um motivo. Se a gente observar isso, automaticamente a gente vai usar esses recursos na hora certa. Eu já vi alguns hinos que eu acho que tem excesso de mudança de tom, que tem excesso de mudança de ritmo, e eu não vejo a necessidade ali, naquele momento disso, né? E com relação à orquestra, o que eu posso dizer também que eu acho que dá para melhorar bastante é o momento certo de cada naipe tocar, porque tem trechos do hino que pede um peso maior e às vezes aquele pedaço do hino está sem esse peso, não tem graves. Tem pedaço do hino que pede que seja mais agudo e seja mais, às vezes, mais baixo, e às vezes naquele momento isso não ocorre. Então, são coisas que a gente tem que observar. E o mais importante de tudo é não deixar a melodia da música, do hino, desaparecer. A gente não pode colocar muito tempero. O tempero tem que ser bem menos que a comida, né? Então a gente tem que tomar cuidado com dosagem de tudo isso, para no final ficar uma coisa harmoniosa, bonita, agradável e que, acima de tudo, agrade a Santa Rosa e o nosso irmão Aldo. Eu queria mostrar rapidamente aqui alguns trechinhos que eu acho muito importantes de alguns hinos do meu pai e por que foram escritos daquela forma, na minha forma de ver. Tá? Então, um deles, aquele solo dele, amargurado neste mundo eu vivia. Amargurado neste mundo eu vivia. Bom, não vou cantar o hino inteiro, só tem uns trechinhos que são importantes. Por exemplo, alguém ao me ver naquele tormento, ele segurou, né, deixou a nota no agudo, e isso exprime grito, exprime clamor, né, então a nota no agudo e sustentada ali por um tempo, né, de sofrimento. Depois tem uma parte interessante, quando ele passa para o maior, passa para o 4x4, que fica mais rápido, que é a parte alegre, quando ele vem para a igreja. E aí ele começa a relatar. E tem um trecho que ele fala assim: bendita a hora que nesta igreja entrei, as palavras que me foram ditas. Agora observem. Aí ele foi para a segunda, né? O acorde da segunda. Aí ele se mantém na segunda. Como uma espada transpassou meu coração. Ele está explicando, ele se mantém na segunda. A minha alma começou a reviver. Se mantém na segunda porque não acabou o assunto ainda.
Senti de Deus o seu poder. Ainda está na segunda. E agora ele vai concluir a frase. O seu amor e o seu perdão. Aí sim, ele concluiu o assunto, ele voltou para a primeira. Então isso é muito importante. Esses são detalhes da composição que talvez ele nem pensou nisso na hora, talvez veio naturalmente, mas faz todo sentido de ter sido escrito dessa forma. Mais para frente no hino, tem o trecho que a Santa Avó vem falar com ele, que é em menor em 3/4. Ali ele então usou o recurso de mudança de divisão, né? Passou para 3/4 e mudou o andamento também, e mudou para menor, que é um pouco mais ameno, uma coisa mais suave, e é a voz dela falando. E o ritmo de 3/4 ficou perfeito, porque ele não é um ritmo de marcha ali, né? Não é um ritmo que imprime uma marcha, que tem gente andando, não, ela estava parada e dando as instruções para ele, né? E a gente consegue visualizar isso através dessa parte. Vieste a esta igreja, e aí vai, né? Então, o hino inteiro é feito dessa forma, é muito perfeito, é uma composição muito perfeita. Eu tenho aqui um pedacinho do hino que eu queria mostrar, que é da Vitória dos Santos, que tem um trecho do hino, né? O hino é cheio de variação de tempo, de ritmo, mas toda hora vem uma parte que se repete, né? O hino é bem grande. Então, essa parte do hino aqui. Marchai, marchai, ó santos do Senhor. Ele, o teu Deus, é vencedor, né? Que é aquela parte animada. Marchai, marchai, ó santos do Senhor. Ele é teu Deus, o vencedor, o grande vencedor. Esse trecho do hino, ele para, né? Depois aí vem outro episódio, acontece outra coisa, aí depois vem de novo esse trecho, né? Como um reforço. Então é muito interessante porque a mensagem é o tempo todo mostrando, olha, aconteceu isso, agora vamos marchar, né? Deus é vencedor. Aí, olha, também aconteceu isso, vejam, isso foi dessa forma, mas eles venceram, então vamos lá, vamos marchar, né? Então, é uma mensagem que está sendo passada, a pessoa precisa prestar atenção, né, para sentir isso aqui. Eu acho isso muito profundo, né? Mais uma obra do meu pai aí, né? E essa aqui também, os milagres de Jesus, aquela parte do cego, né? É muito interessante os recursos que ele usou ali na composição, por exemplo, na parte que fala assim: eis que ele ouve ao longe um movimento de povo que à distância caminhava. Parece que a gente vê que está longe, assim, as notas que ele usou, né? Mas o interessante é que esse pedaço não tem órgão e violão, né? Tem uns instrumentos fazendo um contracanto ali só para o coro não perder o tom, mas não é junto com o coro cantando. E qual foi a ideia aí, né? Eu não sei se ele fez isso conscientemente ou se isso veio inspirado, apenas inspirado, mas a ideia que passou é que justamente o cego ele precisava de silêncio, né, para ele ouvir, para ele perceber onde que estava Jesus, né? Então, como representar esse silêncio para a gente entender o que o cego estava tentando ouvir? Vamos tirar os instrumentos. E ficou muito bom, né? E aí chega uma parte que entra os instrumentos, com ansiedade procura saber quem vinha caminhar. Então aí entra os instrumentos, entra em peso, inclusive, o órgão e o violão aí, porque aí veio a ansiedade, né? Aí ele percebeu, ele falou, nossa, é ele mesmo que está chegando, né? Chegou minha hora. E assim o hino inteiro, o tempo aqui não permite eu mostrar os detalhes, mas se eu fosse falar disso, daria muitos vídeos explicando aí por que foi feito dessa forma, né? E eu acredito que se ele não fez isso conscientemente, ele fez isso inspirado, totalmente inspirado, mas foi uma coisa que deu muito certo. E quando a gente presta atenção no hino, a gente sente aquilo dentro da gente. Tem também uma parte do hino A Vitória dos Santos, que eu estava comentando agora há pouco da marcha, tem uma outra parte, que é a parte que o povo percebeu que o inimigo estava chegando, né? Então, o exército do povo inimigo, de cavaleiros bem armados, com suas armas retinindo, surge no horizonte. Então as notas foram colocadas de uma forma
muito, muito apropriada, né? Quando ele fala surge no horizonte, a gente imagina o horizonte e parece que a gente vê aqueles cavaleiros vindo lá, bem pequenininho, aí começa a aumentar o tamanho, que começa a ficar perto e vem trotando e vem correndo, e as armas apontadas para cima, aquelas espadas, a gente consegue ver isso, eu pelo menos consigo, né? Então, eu acho que tudo tem que ser feito com amor para que a gente consiga esses resultados. Então, a mensagem final é essa. Acima das técnicas, é bom estudar, é ótimo, é bom usar a tecnologia a nosso favor, perfeito, isso é muito bom, acelera o processo. Agora, para tudo isso dar certo, no caso dos hinos da igreja, precisa ter esse amor incondicional de querer ajudar as pessoas com esse trabalho. Mas ajudar mesmo, não é ajudar as pessoas a gostarem da gente, não, porque a gente canta bem, porque a gente rege bem ou porque a gente toca bem. Não. É ajudar as pessoas a sentirem alegria na alma, né? As pessoas se sentirem melhor. Tanto as pessoas que já estão seguindo, para que elas renovem a sua fé, renovem as suas esperanças, renovem o seu estado positivo, como também para as pessoas que não conhecem, que ouvem pela primeira vez, sentirem isso e sentirem o desejo de vir conhecer. É isso que nós precisamos fazer. Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Hoje eu não estou mais tocando diretamente no coral, mas eu faço as gravações para o programa Hora Milagrosa. Tem algumas gravações que eu faço. É a forma que eu consigo ajudar, mas a gente precisa fazer sempre alguma coisa, né? Então é isso. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Meu pai deixou um legado para a Igreja Apostólica de mais de 400 composições, onde se inclui hinos para o coral, solos especiais, arranjo para orquestra e corinhos.